Bom dia a todos. Realmente é um prazer muito grande a gente estar com vocês aqui na Consciência Cósmica e para nós falarmos de como adquirir poderes superiores. Não é? É um assunto muito importante porque é o nosso motivo de existência, é o nosso motivo de evolução e muitas pessoas têm dúvidas, será que eu mereço, será que eu posso, será que eu devo despertar poderes superiores? E depois, tendo esses poderes superiores, será que eu sei usar? O que vai dar? Será que eu vou fazer besteira? Não é isso? Vou dar uma de corintiano? O que vai acontecer? Não é? Então, é complicado, né? Porque palmeirense desperta poderes e não tem problema nenhum, né? Porque Jesus era palmeirense, não é isso? Quando ele entrou em Jerusalém, não é isso? Para começar a sua missão, ele veio montado num burrico, que era corintiano, lógico, né? Era preto e branco. E todo mundo com o ramo de palmeiras festejando, né? Então é palmeirense. Então vamos entrar no nosso tema. A importância dos poderes, não é? Na realidade, todos nós temos poderes ocultos. Quando eu falo todos nós, independe da cultura, independe da condição social, independe da raça, independe se uma pessoa está na sarjeta da vida morando debaixo de uma ponte ou se é um executivo de alto escalão, não é isso? Porque todos nós temos estas capacidades e poderes intrínsecos pertinentes a nós, dentro de nós, e que podem e devem ser despertos. E estes poderes, eles estão ocultos. E normalmente, como estão ocultos, eles são desconhecidos. E as pessoas não sabem nem sequer como despertar esses poderes, que poderes são, o que acontece, o que decorre, né? Como fazer isso. E o que nós temos comandando o mundo? As religiões. E as religiões, elas provocam uma submissão das pessoas. Colocam medos, não é isso? Então, quando morrer, vai para o inferno. Se não vai na missa, vai para o purgatório. E se faltar muito, se não confessar uma vez por ano, vai para o inferno. Quer dizer, agora, como nós sabemos, ninguém voltou, não é isso? Não tem nenhum católico que voltou para comprovar que o que a religião católica diz é verdade. Nenhum budista, não é? Nenhum islâmico, nenhum cristianísta, ninguém, né? Voltou para dizer. Então, a gente está entrando numa fria. Então, veja. Na realidade, as religiões limitam as pessoas, colocam medos e fazem com que as pessoas sigam regras. As religiões são super importantes, porque elas ajudam a manter um padrão de ética, de justiça, de moral na sociedade, que é o fator bom, não é isso? Porque a pessoa seguindo uma religião deixa de errar, deixa de cometer os seus, entre aspas, pecados, os seus erros, e procura levar uma vida dentro de regras que a religião tem. Isso é bom, mas por outro lado limita. Então existem conhecimentos sagrados que nós chamamos ciência das idades, Gupta Vidya, teosofia, Teodeus, Sofia Sabedoria, escolas de iniciação, a própria maçonaria, hermetismo, antroposofia, gnose, tradição rosacruciana, logosofia e tantas outras tradições, não é? Que visam então despertar esses poderes. Então o objetivo não é simplesmente despertar poderes. Os poderes existem, nós temos, devem ser trabalhados, mas o principal objetivo é despertar consciência. Porque é impossível despertar um poder sem o despertar em conjunto da consciência. Porque quando nós temos um poder, aqueles que liberam o poder, que são entidades angélicas, que são inteligências, que acompanham o nosso processo evolutivo, não vão deixar estes poderes serem abertos se a gente não tiver consciência. Então, à medida que eu tiver consciência, que eu entender o processo, que eu vou me adaptando nisto tudo, os poderes vão sendo libertos. Independentemente de eu ver, de eu não ver, de eu saber, de eu desconhecer. Se eu mereço, se eu tenho valor, se eu vou poder usar aquele poder, o poder vai me ser dado. Ficou claro? Então, os aspectos ocultos dos poderes são esses. Nenhuma escola de iniciação, nenhuma das linhas que eu falei, visa despertar poderes. O poder é decorrência, visa despertar consciência. Mas à medida que eu ganho consciência, eu vou adquirindo sabedoria, eu vou adquirindo administração da minha vida. E vocês vão ver que para administrar os poderes, eu tenho que primeiro saber administrar o meu karma.
Então, à medida que eu vou assumindo o meu karma, que eu vou administrando o meu karma, os poderes vão sendo liberados e aí eu posso administrar os poderes também. Nós vamos falar um pouco disso mais para frente. O desenvolvimento dos poderes ao longo da evolução. Nós já fomos clarividentes, não é isso? Completos, enxergávamos o mundo espiritual e éramos até cegos para o mundo físico. Nós éramos tão clarividentes que nem enxergávamos o mundo físico, éramos cegos. E enxergávamos o mundo espiritual. Então veja que o desenvolvimento dos poderes, eles vêm vindo desde que nós começamos na humanidade. Ou seja, nós começamos o ciclo humano há 1.664.501.103 anos. E foi exatamente há 280 mil anos atrás, milhões de anos atrás, perdão, que nós tivemos então o início da fase que a gente chama lemuriana comental. Então nós ganhamos a expulsão do paraíso, ganhamos a mente, e junto com a mente, esta capacidade de discernimento, nós adquirimos os poderes. Os animais têm poderes superiores? Lógico que não, não é isso? Eles têm instintos, eles têm capacidades aguçadas para enxergar, para olfativas, palativas, de audição, de tato, não é isso? Mas eles não têm poderes. Quer dizer, nenhum animal vai chegar, o leão vai ficar lá, agora eu vou canalizar todas as leoas, não é isso? Para serem vegetarianas agora. Ele não vai ter poder para isso, né? O animal não tem poder. Então o animal tem instinto. E o instinto, ele tem as suas capacitações, os seus valores, mas não é poder. Quando a gente fala poder e capacitação, nós estamos falando de algo superior, que ultrapassa os limites do animal, do vegetal e do mineral. Então começa do homem para frente. Então o homem tem poderes? Tem, só que estão em latência. Eles estão guardados. Eles estão em possibilidade e devem ser acordados e trabalhados. Então o desenvolvimento desses poderes começou para nós na expulsão do paraíso há 280 milhões de anos atrás, na fase lemuriana, quando ganhamos a mente. Então a mente, ela tem um papel primordial para o desenvolvimento dos poderes. Porque a consciência, o conhecimento, ele já está na natureza. Antes do homem existir, o conhecimento já foi colocado na natureza, tudo já era possível de acontecer, tudo que nós extraímos da natureza era possível porque Deus colocou, não é isso? Seja lá quem foi esse Deus, e nós simplesmente, usando a mente, extraímos o conhecimento das coisas e aplicamos no dia a dia. Mas à medida que eu trabalhar o mental, à medida que eu me desenvolver mentalmente, eu vou conseguir então começar a despertar os poderes. Então os poderes vão sendo despertados gradativamente à medida que nós estamos evoluindo. E para vocês terem um padrão, é Jesus. Yoshua Ben Pandira, não é isso? Ele teve todos os seus siddhis, que a gente chama poderes em sânscrito, despertos. Então ele pegava um olho atrofiado, cego, fazia enxergar. Pegava uma perna apodrecida, não é isso, por doenças, e fazia aquela perna ficar boa. Pegava um coxo paralítico que nunca andou, fazia perfeita aquelas pernas e ele saía até rebolando por aí, né? Ressuscitava mortos. Então veja os poderes que ele fazia. A gente dava 5 pães e 2 peixes, ele multiplicava para milhares de pessoas. Transformava, esse era bom, né? A água em vinho. Já pensou que delícia? Transformar água em cerveja, água em vinho, água em cachaça, em metacha, né? Conhaque grego. Olha que beleza, né? Então, o desenvolvimento dos poderes, ele está sendo planejado. Existe um plano para que nós, pouco a pouco, consigamos despertar esses poderes. Só que isso é dado gradativamente, não é isso? Então, à medida que eu evoluir, eu vou recebendo os poderes. Até que, quando nós chegarmos no final da evolução, todos nós teremos os mesmos poderes de Jesus, os mesmos poderes de Cristo. Quando que isso vai acontecer? A Terra tem um ciclo evolucional, de acordo com a tradição iniciática, de 4.320.000.000 de anos. Em que momento que nós estamos da evolução da Terra? 1.955.884.803 anos, de acordo com o calendário teosófico que dá essa precisão, tá certo? Nós nem chegamos na metade. E a Terra está evoluindo, o homem está evoluindo,
E quando nós chegarmos próximos do final da evolução, todos nós seremos iguais a Jesus, iguais a Cristo. Agora eu pergunto para vocês conhecem alguém igual a Jesus? O que tem de falso por aí está cheio, mas nem o Papa, não tem ninguém que sequer chega ao dedão do pé dele, não é isso? Então falta muito para evoluir. Mas existem regras espirituais que permitem antecipar os poderes. Então eu posso adquirir uma consciência crística muito mais rápida do que eu quero. Existe um padrão de evolução. São 777 encarnações. Então nós temos que ter um padrão evolutivo de 777. 11 em experiências minerais, 111 em experiências minerais, 111 em experiências vegetais, que dá 222. 111 em experiências animais, que dá 333, 111 em experiências que a gente chama experiências hominais, que dá 444, 111 em angélicas, que dá 555, 111 em semideuses, que dá 666, e 111 em deuses, propriamente dito, com todos os poderes, que dá 777. Mas isso é padrão. Não quer dizer que eu vou reencarnar 111 vezes como homem ou 777 vezes. Primeiro, nós reencarnamos sempre alternadamente como homens e mulheres. E tanto o homem como a mulher têm os mesmos poderes. Então, os poderes são dados tanto para o homem como para a mulher, na mesma intensidade, na mesma importância. Então, não existe clube da Luluzinha nem clube do Bolinha falando em poderes ou CIDs. Mas todos têm esse direito. Eu nasço mais vezes homem se eu sou ruim como homem. Se eu sou bom como mulher, eu nasço menos vezes mulher. Se eu sou ruim como mulher, eu vou nascer mais vezes mulher até aprender a ser mulher. Já que eu sou um bom homem, sei ser homem. Então, a gente vai trabalhando. E nós podemos antecipar tudo, porque é um padrão. Não existem números de reencarnações. Ninguém pode dizer que nós reencarnamos 100, 200, 1000, 5000, 20 mil vezes, 30 mil vezes, mas temos que reencarnar padrões, ou seja, nas vidas que a gente reencarna, nós temos que atingir patamares evolutivos que são os padrões, que formam esse número 777 ou 111 em cada fase. Então veja que o desenvolvimento dos poderes, ele é natural, vai ser dado normalmente, todo mundo vai ter, e quando chegarmos perto da idade da Terra de 4 bilhões, 320 milhões de anos, vai ser uma terra de Jesus aqui. Só tem Jesus, já pensou que bom, né? Vai ser tão bom que não tem graça, aí tem que acabar mesmo, porque vai fazer o quê? Aí não tem mais corintiano, não tem mais... nem palmeirense, não tem mais nada, né? Aí, que graça tem? Então começa todo um ciclo novamente, que vai ser Vênus, o próximo sistema evolutivo, não é isso? Então é o próximo, depois teremos um outro sistema chamado Mercúrio e depois um outro sistema chamado Júpiter. Então veja, esta é a jornada que a gente tem desde a expulsão do paraíso até o final. Invariavelmente todos nós teremos poderes. Então eu posso desenvolver poder? Lógico, é só acelerar a minha evolução que eu tenho os poderes garantidos. Ficou claro? A meta de Deus. A meta de Deus é cristificar o homem animal. Na época do paraíso nós éramos mais animais do que homens. Ganhamos uma mente 0 quilômetro. O cérebro nunca tinha pensado, já pensou? Então naquele momento o animal adquiriu livre-arbítrio, o animal adquiriu a capacidade de pensar, de escolher. Aí começou a escolher errado. Comeu mais do que devia, aí vieram as doenças. Usou da natureza de forma indevida, veio desequilíbrios. Não é isso? Aí vem o karma, porque agia errado. Aí houve a liberação dos sexos, porque a gente era andrógeno, separou em homem e mulher. Foi aquela farra. Não é isso? Então caímos na materialidade terrena, muito mais do que éramos predestinados. E a gente começou a usar a mente, e aí começamos a trabalhar. Não é isso? Então a mente... é o nosso meio de cristificação. Através da mente, a meta de Deus é cristificar o homem animal. Então nós temos que nos tornarmos iguais a Cristo. Não é? Temos que ser iluminados, como todas as tradições falam. No passado, nós já éramos clarividentes, tivemos poderes superiores nas fases anteriores. Ou seja, nós estamos numa quinta fase evolutiva. Uma primeira fase a gente chama adâmica, que é estado de consciência. Terminou. Aí começou uma segunda chamada hiperbórea, que é um estado de consciência. Terminou. Na fase adâmica, a gente vivenciou as experiências minerais.
por isso que a gente tem valor 111 mineral. Na fase que a gente chama hiperbórea, nós vivenciamos experiências vegetais. Era como se a gente fosse vegetais, mas no formato humano. Na terceira fase, vivenciamos experiências animais, que é a fase lemuriana. E em meados da fase lemuriana, aquilo que era animal foi transformado em homem. Então o homem não descende do macaco. O macaco é que descende do homem, porque naquela época nós nos misturamos com um animal parecido com uma lontra gigantesca, e daí nasceu o macaco e as macacadas que tem por aí. É isso? Então, a partir da Lemúria, ganhamos a mente e começamos a ter a capacidade de deixarmos de ser animais. Foi um saque contra o futuro. Os anjos caíram no meio da humanidade na época do paraíso. Isso é representado pela árvore do conhecimento do bem e do mal, pela serpente, não é, comendo fruto proibido. E aí começamos um processo de ganho de valores. Nós nunca teríamos esse rostinho bonito que nós temos hoje. Porque esse rosto ele veio da miscigenação angélica. Porque nós éramos um bicho feio, horroroso. Se eu falava, vocês não vão dormir à noite. De tão feio que a gente era. Tínhamos 4,30 metros naquela época, todo arreganhado, tudo aberto, uma bola vermelha aqui que era pineal, e todos nós éramos clarividentes. Não enxergávamos o mundo físico, porque éramos cegos ao mundo físico. A gente só tinha audição, ouvia fisicamente, e sentia o mundo físico pelo tato, mas não enxergava o mundo físico. Nós éramos guiados pela pineal como títeres, bonecos, mas enxergávamos todo o mundo espiritual. Os anjos, as hierarquias, éramos clarividentes completos. Ficou claro? Então nós já fomos clarividentes em fases evolutivas anteriores, na fase lemuriana, por exemplo. Aí terminou a fase lemuriana e começou uma nova fase chamada Atlante. Uma fase que nós tivemos uma tecnologia angélica fantástica. Construímos vimanas, objetos voadores, não é isso? Que existem na tradição hindu, no Vimakrika Chostra. Vimakrika Chostra, Vimana quer dizer voador, e Chostra tratado da aeronáutica, escrito na Índia 5.000 anos antes da era atual, 3.000 anos antes de Cristo. Nós já andávamos de vimanas, tinha os UFOs, né? O Samarangana Sutradhara também fala. Então, existem escritos do mestre Bharadivai, que fala exatamente desses aparelhos voadores. Tínhamos alta tecnologia e éramos clarividentes na época da Atlântida. Ou seja, à medida que teve a evolução Atlante, e a Atlântida teve o seu apogeu há 57 milhões de anos atrás, 57,3 milhões de anos atrás, então teve um apogeu. E depois teve o seu declínio. Então, nessa época da Atlântida, nós éramos clarividentes. Enxergávamos coisas, tínhamos poder de magia, construímos animais faladores, metade bicho, metade homem, usando sangue. Né? Então, a gente tinha capacitações, tínhamos poderes. Só que usamos esses poderes de uma forma errada, e depois acabou a civilização Atlante, no ano de 9.564 a.C., não é isso? Acabou a civilização Atlante. Isso Platão conta nos seus conhecimentos, através de ensinamentos que Solon recebeu, não é isso? Então, Platão fala da Atlântida, desse continente perdido, da ilha de Poseidones, que desmanchou, que afundou, e acabou com toda a história atlântica. Mas eles deixaram restos aqui dentro para nós, como, por exemplo, as pirâmides do Egito, que foram construídas há 80.000 anos atrás, na realidade, as ruínas de Sacsayhuaman, que a gente vê nos Incas, grandes pirâmides na América Central, e assim por diante, que os outros povos primitivos usaram aquilo, dizendo que era deles, né? Então, usaram de uso capião ali, tá certo? Então, nós já fomos clarividentes, tivemos experiências clarividentes, só que tudo isso apagou, porque toda a raça-mãe, que é estado de consciência, então veja, na raça lemuriana éramos animais, estávamos fazendo experiências animais. Aí ganhamos a mente contra o saque contra o futuro e viramos homens animais, não é isso? Então, aí ganhamos poderes, mas aí acabou a Lemúria, os poderes foram recolhidos. Começou a Atlântida sem poder. Aí a Atlântida começou a crescer, atingiu o poder, subiu, não é? Se evoluiu, nós ganhamos poderes e depois acabou a Atlântida. Aí começa a raça ariana onde nós estamos.
Não é isso? Então, a nossa tecnologia é primata, é precária. Se a gente olhar um motor de automóvel, tanto faz, Otto, diesel, qualquer ciclo, né? As máquinas que a gente nem... Aquilo é muito primitivo, um automóvel, perto da tecnologia de um UFO, que é uma tecnologia angélica de um Vimana. Então, por que nós fizemos? Porque ganhamos a mente. Antigamente, na época da Atlântida, tudo vinha, não é, dado pelos deuses, mas os deuses se afastaram da humanidade. Não querem mais saber nada com a gente, porque fizemos tanta confusão, usamos tanto, de uma forma indevida, os poderes, os seeds que a gente tinha, que nós quase acabamos com o planeta. Essas grandes fossas do Atlântico, de St. Andrews e de tantas outras que tem por aí, chegamos a fazer cataclismos, chegamos a virar o planeta 23 graus e 27 minutos, com as besteiras que a gente fez. Então, nós não estávamos preparados para esses poderes que foram dados. Então, os anjos recolheram todos esses poderes, apagaram tudo, tiraram do contexto, e aí começou a nossa experiência ariana. Né? Aí, todos nós temos poderes, antigamente, na glândula pineal, na época da Lemúria, não é? E todos nós já nascemos clarividentes. Ou seja, aqui não tem ninguém aqui dentro que não viu um desencarnado. Não tem ninguém aqui dentro que não viu um anjo, que não viu o mundo espiritual. Porque toda criança é clarividente até uma certa idade. E o que provoca a clarividência é uma glândula que tem no coração chamada timo, que produz timocricina, ou anandona. E esse hormônio na corrente sanguínea, toda criança tem, ela é clarividente. Então a criança que fica conversando sozinha, que tem alguém que ele está vendo, que vê o avô, que vê isso, que vê aquilo, ele está vendo mesmo. E a criança, até os 4 anos, em média, ela não distingue sonho de realidade. É uma coisa só. Então todos nós já vimos coisas. Só que quando a criança entra na malícia, automaticamente atrofia, apaga a clarividência e ela não vê mais. Mas a gente tem noções dessa clarividência, todos nós fomos. E se uma pessoa não tem malícia, vive no interior, uma pessoa humilde, uma pessoa simples, e a maior parte dos clarividentes que vocês conhecem, não é? Por exemplo, tinha uma mulher que eu gostava, que era a mãe de Ná. Ela tem clarividência, se bem que ela dá uns chutes também, né? Ela chuta mais do que o ponto esquerdo do Corinthians. Mas ela tem clarividência. Só que você conversa com ela sobre clarividência, eu conversei várias vezes, porque eu fiz programas perto dela, e ela não sabe nada, não entende nada, não tem domínio, não conhece, algo, sei lá, eu ponho uma estátua de Nossa Senhora e a coisa vem. Mas não é bem assim, mas, senão todo católico viria também. Então, as pessoas simples são clarividentes, porque ainda tem um pouco desse hormônio do timo na corrente sanguínea. Não é assim? Vocês já viram algum clarividente ultra intelectual? É difícil, né? Normalmente são pessoas mais simples, mais humildes, porque mantiveram esta tradição, né, da malícia. E são pessoas não maliciosas. São até inocentes e enganáveis pelos espertos, pelos raposões. Então, nós temos essa glândula que, se ela for acordada, a gente já desperta, por exemplo, a clarividência. Se o timo acorda em um adulto, ele morre, porque a ciência nem sabe o que faz com o timo quando ele acorda no adulto e não tem nem controle médico. Mas quando, pela espiritualidade, o timo volta a funcionar, a pessoa não morre, não tem problema nenhum, é saudável e desperta poderes e capacidades. Como outras glândulas também que falaremos, tá certo? O mental inibe as clarividências e os poderes. Numa primeira fase, o mental breca. Porque o mental é colocar a gente na realidade. É deixar a gente acordado, em vigília, observar, raciocinar, pensar. Então essas coisas de clarividente vão ficando no segundo plano, não é isso? Mas à medida que eu entendo isso e uso o mental devidamente, ele é a maior arma, é a maior ferramenta para despertar as próprias clarividências. Então o mental inibe, mas ao mesmo tempo é o maior, é o que mais solta a clarividência, desde que direcionado corretamente. Não como a gente usa no dia a dia, tá certo? Os medos de usar a clarividência e os poderes. Muitas pessoas têm medo de ser clarividente, não é isso? Eu já conheci pessoas que houve o despertar de clarividência e tremeram na base, né? Por quê? Aí começaram a ver coisas com parentes. Mas eu posso mudar? Não posso mudar? O que eu faço? Não sei o que lá. É complicado, né? Enquanto a gente está vendo o vizinho se escangalhar, tudo bem, entre aspas. Mas quando a gente começa a ver o próprio filho, o próprio pai, a própria mulher, né, o próprio irmão, né, com problemas,
Isso é complicado, não é isso? Então, as pessoas têm muito medo. Mas espera aí, eu sou clarividente. Mas caramba, será que eu posso usar clarividência para ganhar dinheiro? Né? É a grande pergunta, né? Não, mas o espírita diz que os poderes superiores que o espiritismo, segundo Allan Kardec, né? Hippolyte Léon Donizat Rivail, o que ele falou, o Allan Kardec? Não pode cobrar. O espírita não pode cobrar. Os dons que ele tem não pode cobrar. Não é assim? Porque senão ele perde os poderes. Aí já é medo. Aí não é bem assim, não é isso? Jesus usou, por que o espírita que segue Jesus não vai usar? Não é isso? Lógico que tem que usar. Agora, Jesus cobrava, não é? Aí já é uma outra história, não é isso? Mas caramba, se eu tenho o poder de falar, eu não vou usar fala. Se eu tenho o poder de escrever, eu não vou ganhar uma nota escrevendo livros. Se eu tenho o poder de pintar, eu não vou ganhar. Se eu tenho o poder de compor, eu não vou ganhar. Então, os meus dons, as minhas qualidades, são da minha, né, administração. Desde que eu siga valores de ética, justiça, moral e regras evolutivas, não é isso? Então eu não posso... A regra é a mesma. Se eu agir pelo bem, eu uso o poder quanto eu quero. Se eu agir pelo mal, também eu vou usar o poder quanto eu quero. Só que agindo pelo bem eu tenho karma positivo, agindo pelo mal eu tenho karma negativo. A história é a mesma, não é isso? Mas que pode, pode. Que deve, deve. Ficou claro? Se eu tenho poder, eu posso usar. Se eu tenho poder de curar, eu não vou curar? Ah, eu não. Eu vou mexer no karma dos outros. Depois o que vai acontecer? Usa a sua inteligência. Faça de uma maneira que o karma não volte para você. Não é isso? Então, simplesmente é usar a cabeça. Não tem nada de errado, não. Então, primeiro ponto que a gente está tratando hoje, não tenho medo de serem clarividentes e não tenho medo de usar poderes que forem despertos. Primeira coisa, é só usar a consciência. A consciência é o que liberta e mantém as capacidades e poderes superiores. Como nós abrimos, nós fechamos aqui essa parte, tá certo? Quanto mais consciência eu tenho, mais eu estou apto para ter poderes despertos. Então, tudo é um ganho de consciência no dia a dia. Bom, capacidades e poderes superiores. Existem capacidades que são naturais e até aparentes, não é isso? Então, tem pessoas que enxergam coisas e falam, né? Você sabe que tem pessoas que têm poderes diferentes, não é isso? Por exemplo, Uri Geller. É o único homem que ganha dinheiro abrindo as pernas. Porque ele abre as pernas, o chakra raiz dele capta as forças telúricas, as forças da Terra, e ele percebe emanações de petróleo, emanações de cristais, emanações de produtos químicos. Então ele vai num avião, né, no helicóptero grosseiro, sente ali, naquela região tem coisa. Aí ele pega uma moto, pega um jipe lá e acha o ponto certinho. Fura aqui que tem. E ganha milhões de dólares. Ele vai para o inferno? Não, ele está usando uma capacidade que ele tem, não é isso? Então tem pessoas que têm essas capacidades naturais e aparentes. Pessoas têm capacidade de transmitir pensamentos, receber pensamentos. Se bem que tem muita vigarice também, né? Então, os naturais vocês já ouviram falar, né? Talvez até conheceram pessoas que são reais e têm esses dons. Existem aquelas que são ocultas em latência, que todos nós temos, são desconhecidas, e nós queremos soltar isto para vocês hoje. Que capacidades são essas? E tem os poderes herméticos, não é isso? Que eles são dados à medida que você entra dentro do hermetismo, dentro de uma escola de iniciação. Então, qual a diferença tem? Os ocultos em latência vão ser liberados normalmente à medida que a gente chegar no ponto de maturação. Estou pronto, eu recebo. Estes poderes herméticos não. Eu posso desenvolver através de processos, de métodos, de yogas, de exercícios, não é? Que é o que a gente vai fazer também, tá certo? Bom, o caduceu de Mercúrio, ele contém todas as chaves das capacidades e potencialidades e dos dons e virtudes humanas. Então existe aquele mito, não é? De Mercúrio. Mercúrio representa o próprio Tote dos egípcios e ele representa o grande Hermés, o Trismegistro, o 3 vezes grande dos gregos, não é isso? Então é o Deus que faz a tessitura entre o espiritual e o material. Por isso que ele é chamado de Deus psicopompo. É aquele que leva a alma, não é, para outra dimensão. É aquele que dá poderes, é aquele que intercede, é aquele que ajuda. Dentro da Umbanda ele equivale ao próprio Exu, né? O Exu, ele é confundido como o diabo, mas ele tem uma função de fazer a conexão com o espiritual. Só isso.
Pode ser bom, pode ser ruim, depende do trabalho que a gente está fazendo. Porque todo mundo faz macumba, não é isso? É macumba, tem que fazer boa cumba. Ou seja, se fizesse boa cumba, o Exu seria legal. Mas como faz macumba, egoísta, né, querendo levar vantagem, destruir o outro, roubar a mulher daquele, o marido daquela. Mas peraí, e o karma, e a família, e os problemas que eles têm, não é isso? É errado. Então, aí vira o Exu desgraçado que ninguém quer falar dele, porque é diabo, é opositor do homem. Né? Porque diabo vem do grego diabolos, que significa opositor. Então ele é opositor do homem. É isso? O que é opositor do homem? O Corinthians. Não, brincadeira. O opositor do homem é a doença, a ignorância, a fome, a violência, a burrice, a miséria, não é isso? A pobreza. Tudo que atrapalha a evolução é diabo. E o que é não diabo, ou Deus? É tudo que favorece a evolução. Saúde, alegria, felicidade, prosperidade, parque antártica, tudo que é bom. Tá certo? Então veja. O caduceu de Mercúrio, ele é um mito grego. Né? Então existia Hermés, é importante a gente falar. E quem fez o curso de simbolismos, a gente tem também o caduceu de Mercúrio, são 2 CDs falando só do caduceu de Mercúrio, é muito interessante. Mas, dando uma pincelada rápida, ele nasceu no dia 4, muito inteligente, muito esperto, e a mãe dele, que era Maia, casada com Zeus, embrulhou em linho e colocou numa brecha, num buraco que tinha num salgueiro. E ele nasceu no dia 4, que mostra o fator terreno dele. E aí o que ele fez? Saiu de lá, roubou 2 reses, né? 2 vacas, uma vaca e um boi, do rebanho de Admeto, amarrou a coisas, né, galhos atrás do rabo delas, as vacas iam andando e batendo o rabo, né, iam apagando as pistas. E levou na gruta de Pilos e sacrificou a Deus, né, aos deuses, ao Olimpo. Ele se tornou o primeiro imortal, né, dos nascidos entre uma mulher, né, e um deus, ou seja, um semideus. Então, aí, o que ele fez? Aí ele pegou tripas do animal, pegou um casco de tartaruga e fez uma lira e voltou tocando aquela lira, não é, para a cidade. Aí, quem que tomava conta do rebanho de Admeto? Era Apolo. A hora que ele viu, falou, moleque safado, moleque sem vergonha, você que roubou as reses. Nunca ninguém roubou nada daqui, você vai me pagar. Eu não é. Ladrão, não ladrão. Ladrão, não ladrão. Mentiroso, não mentiroso. Aí chamou Maia, mas como esse moleque? Como é que vai fazer isso? Aí chamou Zeus, que tudo sabe. Sei, foi você. Foi ou não foi? Não fui, foi. Não, peraí, você não vai mentir para mim? Eu sei. Como é que você vai falar não? Ele falou, olha, fiz, mas não fiz. Eu sou responsável, mas também não sou. Então aí nasce a linguagem das meias palavras, a linguagem de Hermés, ou a linguagem hermética, onde se dá metade e a outra metade a pessoa tem que conseguir pelos próprios esforços.